quais os riscos que um nódulo tireoidiano pode oferecer para o meu paciente ou para a minha paciente. Olha, são duas coisas, né? Então, o nódulo tem um risco de ser maligno, então tem um risco de malignidade, e tem também o risco do nódulo provocar hipertireoidismo. Atenção, gente, é o seguinte, um nódulo tireoidiano ele pode provocar hipertireoidismo, mas nódulo tireoidiano não provoca hipotireoidismo, tá bom? Ao contrário do que a gente pode pensar, né? Ah, poxa vida, um nódulo ali na tireoide pode atrapalhar a tireoide de funcionar, né? Pode impedir que a tireoide produza hormônio normalmente. Mas olha, na prática isso não acontece, né? Na prática, o nódulo tireoidiano, ele produz hormônio, né, em quantidades normais e também não interfere na tireoide vizinha ali, né, na tireoide normal, no seu funcionamento. Então, mas espera aí, paciente com nódulo pode ter hipotireoidismo? Pode. Isso aqui já é outra coisa, ó. Pensa comigo. Nada impede que um paciente tenha nódulo na tireoide e um hipotireoidismo provocado pela causa mais comum que a gente tem, né, no nosso meio, que é a doença autoimune. Então, o paciente pode ter as duas coisas. Ele pode ter a tireoidite de Hashimoto provocando hipotireoidismo e um nódulo na tireoide. Ou o paciente pode ter um nódulo na tireoide e a tireoide permanece funcionando normalmente. É o mais comum, certo? Uma terceira possibilidade é a do paciente ter um nódulo na tireoide e ter hipertireoidismo. Vamos lá. O nódulo tireoidiano por si só, ele não provoca hipotireoidismo, mas ele pode provocar hipertireoidismo. E como é que isso acontece? Isso acontece porque um nódulo tireoidiano, ele pode desenvolver vida própria. Ele pode começar a produzir hormônio de maneira autônoma. Ele pode simplesmente falar, olha, agora eu tô aqui, eu vou fazer as coisas carreira solo, eu não tô nem aí pro TSH, e ele passa a produzir hormônio de maneira autônoma, independente da regulação pelo TSH. Então, nesses casos, o que vai acontecer? Ele começa a produzir hormônio demais, porque se esse nódulo começa a produzir hormônio e os níveis circulantes, né, de T4 começam a aumentar, daí a hipófise, que é muito sensível, ela fala, opa, tem hormônio demais, deixa eu frear essa tireoide. Ela vai e suprime a produção de TSH. E daí o que acontece? O nódulo, ele não está nem aí. As células da tireoide normal, elas diminuem a produção de hormônio. Beleza? Porém, o nódulo, ele não está nem ligando. Então, ele está produzindo de forma autônoma. E aí, a gente tem um quadro de hipertireoidismo, porque o nódulo continua secretando hormônio, mesmo que o TSH esteja zerado. Beleza? Então, isso pode acontecer. E aí, o que acontece? Então, a gente chama isso de nódulo hiperfuncionante. Beleza? E aí, o que acontece? Então, um paciente com nódulo na tireoide, ele pode ter hipertireoidismo por conta desse nódulo. Porém, uma outra possibilidade é a de o paciente ter um nódulo que não é autônomo, não é hiperfuncionante, porém, a tireoide é hiperfuncionante. Por exemplo, tem uma doença de Graves em uma pessoa que tem um nódulo. Isso pode acontecer também. Então, veja, quais são os dois riscos, né, que o seu paciente corre se ele tem nódulo na tireoide? Bom, tem o risco do nódulo ser maligno e tem o risco do nódulo provocar hipertireoidismo. Então, como é que nós vamos esclarecer isso? É o seguinte, um nódulo tireoidiano autônomo, aquele que provoca hipertireoidismo, gente, não é comum, tá bom? Isso não é comum. Nódulo tireoidiano hiperfuncionante não é algo comum.
Porém, existe, né? Como eu acabei de descrever para você, essa é uma possibilidade. Então, como que a gente vai tentar esclarecer isso? A gente vai, antes de mais nada, dosar o TSH. Se a gente tiver as dosagens hormonais tireoidianas, né, idealmente você vai pedir o TSH e o T4 livre. Mas se você não puder pedir os dois hormônios, suponhamos que você esteja em um contexto assim do SUS e tudo mais, se você precisar escolher, o TSH resolve essa parada. Por quê? Porque se o TSH vier suprimido, aí essa hipótese, né, essa possibilidade do hipertireoidismo é uma possibilidade real. Você vai ter que seguir adiante. Porém, se esse TSH vier normal ou se esse TSH vier alto, você já tem a resposta para essa pergunta. Será que o nódulo é hiperfuncionante? Será que esse nódulo provoca hipertireoidismo? A resposta já vai ser não. Então, só com um TSH normal ou alto, porque como eu te falei, nada impede que a pessoa tenha um nódulo e um hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto. Então, o TSH pode estar normal ou, o que é mais comum, ou ele pode estar acima da referência, mas isso já nos permite concluir que o paciente não tem hipertireoidismo. Então, esse risco seu paciente não corre, tá resolvido, certo? Por outro lado, se esse TSH vier suprimido, se o TSH estiver baixo, aí a gente está diante de um contexto de hipertireoidismo.